Doutor Márcio, pelo tempo regimental. Colém da Primeira Câmara Criminal, excelentíssima doutora desembargadora Karen Emerick, meus respeitosos cumprimentos, demais integrantes da mesa julgadora, estendo meus cumprimentos a todos, serventuários desse egrégio Tribunal de Justiça, colegas que se fazem presentes. É um prazer a gente retomar o ano de 2020, né, após o recesso judiciário, se é que advogado criminalista tem recesso judiciário, né? Porque por mais que a gente esteja viajando, às vezes não esteja na própria comarca, o telefone não para de tocar, o WhatsApp não para de apitar, mas isso faz parte, né? O ônus da profissão nos desencarrega dessas situações e a gente faz com muito amor e carinho pela profissão. Mas o caso em comenta aqui, excelências, ele requer uma análise, por mais que já seja um assunto batido já, mas que eu sempre venho reivindicar quando eu tenho uma decisão contrária àquela que essa defesa técnica não acha adequada para o caso em comento. Seria o tráfico privilegiado. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. No caso em Teixeira, e eu me lembro como se ontem fosse, eu até divergi aqui com a excelentíssima desembargadora doutora Karen, né? Naquela época nós estávamos tratando de habeas corpus, né? Da interposição desse habeas corpus, e eu lembro que a excelentíssima desembargadora pediu para que nós aguardássemos a instrução criminal para ver de fato, né? Aquele contexto fático que seria geral ao longo da instrução criminal. E o meu cliente foi condenado a uma sanção estatal de 5 anos, com regime inicial semiaberto, certo? Ao longo da instrução, e eu vou enfatizar essa situação, ficou claro o não envolvimento dele à organização criminosa. Por mais, né, e eu vou pedir a devida vênia, nós vamos ler aqui alguns depoimentos aqui que foram prestados durante a instrução, por mais que alguns militares informem que ele poderia, né, ter alcunha de tenebroso, salvo o melhor juízo, né, mas isso foi um militar que falou ao longo de toda a instrução. Não passou disso. Não teve mais uma testemunha trazida pelo Ministério Público que conseguiu comprovar essa alcunha dele de tenebroso. E interessante também, excelências, que em 2018 foi desencadeado em Nova Serrana, e eu acredito ser de notório conhecimento desse egrégio Tribunal de Justiça, em específico dessa primeira Câmara Criminal, a Operação Delivery, que foi operação, né, por sinal bem sucedida, eu tenho até a decisão, a sentença já proferida já, né, onde praticamente metade da operação foi absolvido da imputação de tráfico de droga. E quando se fez remissão ao meu cliente, né, que seria uma conduta isolada e tudo, seria que ele eventualmente teria participação também nessa operação delivery, excelentíssima desembargadora. Então isso já é um ponto que a gente rebate, né? Porque eu tenho um número, e vai chegar esse processo aqui no tribunal, né, maciço de acusados que foram absolvidos na operação delivery. E recentemente, mais especificadamente agora dia 27 de janeiro, eu tive desencadeado uma nova operação na comarca de Nova Serrana. Tenho certeza que isso repercutiu aqui na capital, né? Nova Serrana está próxima à capital, né? Eu tive a maior operação já realizada em Nova Serrana, que foi a Operação Hidra, e o nome do meu cliente sequer foi suscitado nessa operação. Mas para o Ministério Público de Nova Serrana e para a meritíssima juíza Acó, que julgou os autos em comento, ele é o tenebroso. Agora, não tem uma interceptação telefônica em ambas as operações que me leve ao cunha de tenebroso. E ante essas situações, e o que eu debato aqui, é a situação do traficante habitual e o envolvimento ocasional, como já foi debatido inúmeras vezes, não só pelo STF, mas por esse egrégio Tribunal de Justiça também. A gente tem que fazer essa distinção, isso é de suma importância. Eu peguei, o meu cliente, ele foi, em virtude, né, do mandado de busca e apreensão, ele foi apreendido, e nós debatemos isso também, excelentíssima desembargadora doutora Karen, naquela época, né, do habeas corpus, foi apreendido com ele 14 papelotes de cocaína, em virtude do mandado de busca e apreensão. Eu tinha uma quantidade de 13,97 gramas. Eu tinha uma quantidade ínfima. Uma quantidade insignificante de droga apreendida. Uma quantidade que um usuário de droga no final de semana faz uso. Né? O mandado de busca e apreensão enseja apreensões gigantescas.
Ainda mais quando a gente trata da comarca de Nova Serrana, que deve ser conhecido por Vossas Excelências como uma comarca extremamente violenta. Então, acho que nós temos que ponderar, sim, essa situação. Outra questão que é importante nós trazermos à tona aqui é a questão da primariedade. À época foi dito que ele estaria pendente com a justiça, que teria um débito, mas não, ele fez a transação penal e está pago. A transação penal já deveria estar homologada, mas em virtude, né, da morosidade da comarca, e principalmente tendo em vista a instalação da quarta vara na comarca de Nova Serrana, e via de regra nós ficamos sem uma magistrada lá no final do ano, praticamente um semestre inteiro. Agora não, graças a Deus nós temos 2 excelentes magistrados que chegaram lá agora e estão desempenhando muito bem sua função. Né? Como de praxe, como a doutora Cristiane de Brito também fazia, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande. Mas ele já pagou o seu débito com a justiça. Ele não possui débito em aberto. Ele sempre residiu no mesmo endereço, ele possui residência fixa. Desde quando ele foi condenado, em 2019, ele está laborando. Se pegar a execução de pena dele, tá vendo que foi deferido, concedido o trabalho externo para ele, e até hoje nunca foi imputado a ele uma falta. Nada que pudesse desabonar a conduta dele. Nada. Então, eu tô com um apelante que está com a pena de 5 anos de reclusão, 33 caput da Lei 11.343/06, em virtude de 13,97 gramas de cocaína. Querendo julgar sobre ele uma responsabilidade que ele não tem, que seria de uma organização criminosa. Ele não participa de organização criminosa. E a quantidade, excelentíssima desembargadora, por mais que às vezes, tudo bem, posso divergir do meu entendimento, mas 13,97 gramas de cocaína é uma quantidade muito pequena. Se não é ínfima, é uma quantidade muito pequena. Não é uma quantidade capaz de ensejar uma condenação tão severa pelo Estado. Para isso, existe a figura. Hora nenhuma, a defesa técnica aqui, inclusive no recurso eu deixei muito claro, hora nenhuma eu vou sustentar aqui, e não seria o meu papel como advogado de defesa, a questão da aplicação do artigo 33. Tudo bem. Ele estava, sim, ele incidiu em erro, sim, excelências. Sim. Mas a benesse do parágrafo 4º, ela existe para ser utilizada. E, infelizmente, isso a gente tem que trazer à tona também, que o parágrafo 4º, pela meritíssima magistrada que atuava na vara criminal, apesar do brilhantismo rotineiro, né, que ela possuía nas suas atuações, ela deixava muitas vezes de aplicar a quem realmente merecia. E qual é o caso do apelante? Eu peço a devida vênia aqui para fazer a leitura de um trecho da sentença que eu acho que é de suma importância. Essa audiência, devido à celeridade da economia processual, a gente até acordou que a gente faria as alegações em própria audiência e a sentença seria proferida em própria audiência. Eu tinha certeza que seria aplicado ao meu cliente a benesse do parágrafo 4º. Eu fiquei surpreso quando eu vi uma pena de 5 anos. Né? Eu nunca tive um caso de uma quantidade tão insignificante de droga onde eu tive uma condenação tão severa para um cliente. E eu peço a devida vênia para fazer essa leitura aqui. Só um minuto, excelência. Em juízo, o acusado, abre aspas, folha 77 verso e 78. Em juízo, o acusado manteve parcialmente a confissão extrajudicial, afirmando que o entorpecente apreendido lhe pertencia e atribuindo à droga a finalidade de seu próprio uso e venda esporádica. Meu uso e às vezes eu vendia. Quando alguém perguntava se eu tinha, vendia. Eu vendia por R$20 cada papelote de 1 grama de cocaína. No intuito de afastar-se a traficância habitual, o acusado aduziu que vendia drogas pelo período aproximado de 2 meses e com frequência de 1 a 2 vezes por semana. Através de eu usar, meus amigos perguntavam se eu tinha e eles iam buscar. Por fim, afastou a alcunha de tenebroso e vínculo com outros traficantes. Em momento algum em sede policial ou ainda na fase de instrução, ele trouxe para si essa alcunha de tenebroso. Isso foi levado através de um depoimento de um policial militar. Não há qualquer outra prova nos autos que conduzem a alcunha de tenebroso ao ora apelante. E como eu disse agora atrás, agora preteritamente, mas é de suma importância trazer novamente à tona,
nessa operação nova que foi desencadeada semana passada, ele não foi citado sequer uma vez. Se foi citado essa alcunha, perceberam que não foi ele. Porque sequer mandato novo de busca e apreensão foi expedido para o endereço dele. E ele continua a sair e a elaborar normalmente todos os dias do sistema prisional. Continuando, excelências. No intuito de afastar... Desculpa. Por fim, a Fausto Alcunha. A confissão restou corroborada pela oitiva das testemunhas Ronaldo Paulo dos Santos, o qual, ouvindo a instrução processual, além de confirmar o cumprimento de busca e apreensão, aduziu que os comparsas do acusado de tráfico de drogas foram presos em processo, cuja operação foi nominada pelo Ministério Público como delivery. Nada a ver, né, excelências? Eu acabei de explicar isso aqui. A operação delivery, que a sentença se encontra comigo aqui, mais da metade foi absolvida da imputação de tráfico de drogas. Inclusive, o meu cliente, esse processo vai chegar no tribunal, ele foi absolvido na totalidade. Ele foi absolvido em todo, por ausência de provas. Por ausência de provas. De alcunha pitbull. Mais uma alcunha pitbull que foi, na instrução, foi deixado claro que não existia. A testemunha aduziu ainda que o acusado confirmou para outros policiais que vendia cada invólucro de entorpecente apreendido pelo valor de R$50. A dita oitiva da testemunha, o policial militar Lúcio Flávio de Oliveira, o qual também, de dilação probatória, iniciou o depoimento confirmando que o acusado era conhecido na região pela alcunha de Tenebroso e prosseguiu salientando que a polícia militar já tinha informações que o réu estava exercendo a função de gerente do tráfico no local conhecido como Buraco da Coruja. Embora decline não saber a quem Pablo estava vinculado. Olha, excelência, ele sabe tudo, mas ele não sabe a quem Pablo estava vinculado? Se Pablo não estava vinculado, não há que se falar em associação ou organização criminosa. Ele sabe o apelido, ele sabe o nome da biqueira, mas ele não sabe a quem o apelante estava vinculado? Ele sabe tudo e ao mesmo tempo ele não sabe nada. É no mínimo contraditório o depoimento prestado por ele em sede policial. É muito fácil o Ministério Público e o Lúcio Parquet chegar para o policial e perguntar: ele tinha alcunha de Tenebroso? Sim. Eu estou induzindo a resposta. E é o que aconteceu. Eu tenho uma testemunha que me joga essa alcunha de Tenebroso a ele na fase de instrução, na fase do crivo do contraditório da ampla defesa. Então, excelências, o que a gente rebate, né, de maneira taxativa e pede que esse Tribunal de Justiça faça justiça é com relação a essa quantidade de 13,97 gramas, que se não for considerada ínfima, que seja considerada insignificante, pequena. Para uma condenação tão severa, para uma punição tão surreal ante a realidade fática exposta nos autos, né? Que ele se encontra trabalhando desde quando ele foi condenado, se encontra em fiel cumprimento do regime semiaberto, nunca teve um cometimento de falta, nunca teve um atraso no sistema prisional, nunca teve qualquer tipo de procedimento administrativo instaurado em seu desfavor, né? Lembrando também que o STF já decidiu, transação penal não é condenação. E na CAC dele aqui, eu peço a devida vênia para abrir novamente e fazer remissão, na CAC dele de folhas 85, porque ainda a priori, né, aparentemente disseram não ter ele qualquer vínculo com o uso de drogas, ele tem um artigo 28 e um artigo 33, parágrafo 3º. Esse 33, parágrafo 3º, ele não está em débito, ele já pagou. Por mais que a CAC aqui aparente em débito, já está pago. Assim que eu saí, no dia que eu sustentei o habeas corpus aqui, dele, eu cheguei lá na comarca de Nova Serrana, eu verifiquei esses autos processuais, eles não foram baixados. E realmente parece que não foram até hoje. Mas já está paga a transação penal. A gente não pode imputar uma situação dessa... 1 minuto, doutor. Sim, sim. Obrigado, excelência. Então, nesse derradeiro giro do relógio, excelências, o que se pede, né, o que se clama a esse egrégio Tribunal de Justiça é que seja feita, de fato, a justiça em sua plenitude, aplicando-se à hora recorrente a benesse, estampada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tudo por motivo de legítima justiça. Muito obrigado. Com a palavra a desembargadora Karen Meri.